Dia 8 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Gratidão, uma chave espiritual. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos, capítulo 1, versículos 11 e 12. O testemunho pessoal não só demonstra publicamente sua gratidão ao Senhor, como também produz fé nas pessoas. Por isso, não canso de compartilhar o testemunho do que o Senhor fez em minha vida, ao me resgatar da condição de órfão de pai vivo para filho de Deus Pai. Todos fomos chamados a testemunhar o que Deus está fazendo e fez em nossa vida. Esse é um ambiente de céu, paternidade restaurada, dependência e suficiência completa em Jesus. Livres de qualquer legalismo ou religiosidade, somos chamados a buscar a presença e a intimidade com o Espírito Santo ao vivermos em comunhão uns com os outros e em forma de gratidão compartilharmos dos feitos milagrosos do Senhor em nossa vida. A gratidão é uma das grandes chaves espirituais que abre portas para novas conquistas. Por meio da gratidão, você demonstrará às pessoas o que Deus fez em sua vida e suprirá a esperança de que elas necessitam para continuar a viver e buscar mais em Deus. Por meio do seu testemunho, muitas pessoas, assim como cada um de nós, poderão encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é viver para Cristo. Você não precisa tentar vencer o mundo sozinho. Jesus já venceu por você. Diga sempre: estou melhor do que mereço estar. Vivo hoje melhor que ontem e creio que meu amanhã será ainda melhor, pois Jesus tem coisas novas e grandes para a minha vida. A frase de hoje é: você ficará surpreso ao ver aonde pode chegar com um pouco de talento, coragem, gratidão, fé e determinação. Lendo mais uma vez, você ficará surpreso ao ver aonde pode chegar com um pouco de talento, coragem, gratidão, fé e determinação. Hoje é o dia 189 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 82 e a palavra-chave de hoje é inspirar. Que o Senhor possa inspirá-la a segui-lo em todo o tempo. Como nós vimos aqui na mensagem de hoje, a gratidão é uma chave espiritual. Honrar a Deus, agradecer a Deus por tudo que se tem hoje é uma chave para que se possa avançar para o próximo passo, para o próximo projeto, para o próximo propósito que o Senhor tem em nossa vida. Agradecer a Deus abre portas, porque quando agradecemos, prestamos atenção ao que já recebemos e podemos, ao perceber o que já temos, como usar as ferramentas e o que já temos para avançar para outros caminhos. Mas quando reclamamos, quando murmuramos, não percebemos aquilo que já temos e o que podemos fazer com o que já recebemos. Além disso, quando agradecemos, fortalecemos a fé, não só nossa, mas também das pessoas à nossa volta, gerando uma atmosfera em que todas as pessoas à nossa volta recebem a alegria pelo que já têm recebido e conseguem também enxergar esperança e enxergar um futuro melhor e perceber que Deus está trabalhando e que Deus está fazendo. Então, agradeça ao Senhor
preste bem atenção a tudo que você tem que já está ao seu redor e que é bom. E comece a pensar: o que posso fazer com tudo que já tenho recebido de Deus? A partir desse pensamento, você avançará. Que você agradeça e fale a respeito das bênçãos que já tem recebido do Senhor, para que outras pessoas, ao ouvirem o seu depoimento, o seu relato, o seu testemunho, possam receber esperança, força, renovação, para que possam avançar. Incentive as pessoas a prestarem atenção ao que têm recebido de bom e a usar o que têm recebido de bom para poderem avançar. Não coloque os olhos naquilo que está sendo um desafio. Olhe para os problemas como um desafio que já está vencido. Diga: eu sei que esse desafio já está vencido. E eu sei que, caminhando com o Senhor em oração, a resposta em breve se manifestará. Isso é algo que exige fé, exige confiança, exige visão de futuro, uma visão de que o Senhor está com você. É necessário ter fé, é necessário ter confiança. Quem tem fé, que é a confiança de que Deus já fez, avança. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, a pessoa paralisa. Sem fé, a pessoa não faz. Sem fé, a pessoa olha para o problema, ela cruza os braços e se desanima. Mas pela fé, a pessoa recebe coragem. Pela fé, a pessoa fala: eu vou dar o próximo passo porque eu sei que Deus já foi na minha frente. Então, tenha fé, tenha coragem, tenha gratidão e use as ferramentas, as habilidades, o talento que você já tem, porque, como nós vimos aqui na frase de hoje, você ficará surpreso ao ver aonde pode chegar com um pouco de talento, coragem, gratidão, fé e determinação. Quando você mistura esses ingredientes, o talento que você tem, a coragem, a gratidão, a fé e a determinação, você ficará surpreso, você verá aonde pode chegar. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 82. Esse salmo nos diz que Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Esses deuses em letra minúscula se refere às autoridades da terra. Então Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Isso quer dizer que as autoridades dessa terra, que são os deuses, que têm poder aqui nessa vida, que têm poder de governar, de julgar, de liderar, Deus está no meio deles. Quando eles cometem injustiças, Deus vê tudo o que eles fazem e Deus tem o tempo de fazer a justiça sobre o que eles fazem de injusto. Então o verso 1 do Salmo 82 diz: Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles Deus dá a sua sentença. Qual é a sentença de Deus? Veja aqui no verso 2. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Essa é a sentença do Senhor. Deus dá essa sentença para os deuses com letra minúscula. Deus fala para eles: vocês, veja aqui o verso 2, vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. 3. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. 4. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. 5. Vocês são ignorantes. Ignorante é alguém que não sabe de nada. Então, Deus está dizendo: vocês são ignorantes, não entendem nada.
Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. 6. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. 7. Porém, morrerão, como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Verso 8. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Então Deus está dizendo assim, que todos os juízes, eles podem até ser deuses com letra minúscula. Eles podem ter poder, podem ter autoridade, podem exercer domínio nessa terra, mas eles morrem como qualquer pessoa. Veja o verso 6. Deus está dizendo: eu disse, vocês são deuses, com letra minúscula. Vocês têm poder sobre a terra, por aí. E todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Deus está dizendo, eles também foram criados por Deus. Eles também têm a chance de se arrepender e de virem para Deus. Só que o verso 7 diz, porém, morrerão como os homens comuns morrem. Então, por mais que as autoridades que fazem coisas erradas, que julgam com injustiça, possam ter poder sobre a terra para fazer a injustiça, vai ter o dia em que vão morrer como qualquer pessoa. Então o verso 7 diz, porém morrerão, mesmo sendo deuses, com letra minúscula, morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. Assim como qualquer príncipe morre, eles também vão morrer. Então o verso 8 termina o Salmo 82, dizendo, vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. O verso 82, o verso 8 do Salmo 82, vem dizer que vem ser o pedido do salmista, que o Senhor venha e faça o seu julgamento, que o Senhor venha e faça a sua justiça. O Salmo 82 mostra que as pessoas que exercem domínio, governo, autoridade, poder, podem ser autoridades nessa vida, mas existe o tempo em que vão receber o julgamento de Deus. O Salmo 82 traz um conforto para aquele que recebe uma decisão injusta. Deus está dizendo que ele está na congregação, na reunião das autoridades. E quando eles tomam o direito do órfão, da viúva, dos vulneráveis, do pobre, do necessitado, Deus está vendo o que eles fazem. E é somente por meio de Deus que vem a justiça dele sobre aqueles que confiam nele. Então, se você passa por alguma injustiça, vá a Deus. Deus está no meio das autoridades. Ele faz que a justiça se realize. Lá em Provérbios, no capítulo 21, no verso 1, está escrito que como os ribeiros de águas, assim é o coração na mão do Senhor. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Para onde quer o inclina. Você sabe que os ribeiros de águas são muito fortes. Para que você consiga desviar o curso de um rio, você tem que construir barragens muito fortes, porque as correntes dos ribeiros são muito fortes. E o provérbio 21, no versículo 1, diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer o inclina. Ele está dizendo que para Deus não existe nenhuma força que Deus não possa governar. Deus pode dirigir o coração do rei, o coração do juiz, o coração da autoridade, para onde ele quer. Então, se você tem uma causa na justiça que você até agora ainda não venceu e você tem preocupação do juiz ser injusto, se você colocar na mão de Deus, Deus pode converter o juiz injusto para que, de alguma forma, responda
aquilo que você está buscando. Lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia conta a parábola do juiz iníquo. Jesus contou essa parábola para os seus discípulos. Ele contou uma história para os seus discípulos. Ele disse que numa cidade havia um juiz que era muito injusto e que ele não respeitava ninguém, e que uma viúva batia na porta da casa dele pedindo: "Faze-me justiça, juiz." E a Bíblia conta que aquele juiz por muitos dias não quis ouvir a viúva, mas depois de muitos dias, ele disse para si mesmo: "Ainda que eu desonro a Deus e não respeito os homens, farei justiça a essa viúva para que ela não me incomode mais, para que ela não me importune mais." Então, Jesus contou essa parábola, essa história, e disse para os discípulos: "Se vocês insistirem, o Senhor certamente fará justiça por vocês." Vejam que até um juiz que é mau, quando foi todos os dias procurado pela viúva, respondeu o direito dela. Então sejam perseverantes, sejam pessoas de fé que têm confiança em Deus. Continuem orando e dizendo a Deus que faça justiça, e Ele certamente fará. O Salmo 82 fala, veja aqui o verso 1 novamente: "Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses." Deus toma o seu lugar, Ele senta na reunião dos poderosos, Ele se senta naquele meio deles e Ele escuta tudo o que eles falam, o que eles planejam e as coisas erradas que eles fazem, e é Deus também que livra o órfão, a viúva, o pobre e o necessitado da injustiça. Aquele que clamar a Deus receberá uma providência de Deus na sua situação. O Senhor senta no meio da reunião dos poderosos e no meio deles Ele dá a sua sentença. Então, Deus dá a sua sentença. Os que fazem o que está errado receberão o seu juízo. E aí você pode perguntar: tudo bem, eles vão receber o juízo, mas e o meu direito? O seu direito vem da história do juiz iníquo. A viúva, segundo a história que Jesus contou, bateu na porta do juiz todos os dias, dizendo: "Faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça." Bata na porta do Deus vivo. Deus vê o que os juízes injustos fazem, e é dele que vem a resposta, a providência, para que você receba o que precisa para vencer os seus desafios. Não murmure, não reclame, busque a Deus e agradeça, porque Deus é o Deus que lhe dera a sua vida. E agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela está a oração de confissão. Essa oração de confissão é uma oração para você confessar que tem pecados e que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que receber a Jesus como Senhor e Salvador? Porque a Bíblia fala que nós, com os nossos pecados, não podemos ir até Deus. E Deus enviou Jesus para que ele pregasse o reino dele e para que ele oferecesse a sua própria vida numa cruz, morrendo como maldito, carregando os pecados de toda a humanidade. Então, Jesus morreu por todos nós, oferecendo o seu sangue na cruz, de maneira que, quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, você está dizendo que recebe Ele como Senhor da sua vida, como líder da sua vida, como seu Salvador, aquele que salva você dos seus pecados. Você recebe o perdão dos pecados. E quando você é perdoado, você recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo na sua vida. E com o Espírito Santo na sua vida,
você passa a fazer parte do reino de Deus como filho de Deus, como filha de Deus. E o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que anota, que registra o nome de todos os que aceitam a Jesus. Da mesma forma que uma criança, quando nasce, recebe um registro no cartório, quando você aceita Jesus, você recebe o registro no cartório de Deus, que está no livro da vida. A Bíblia fala em Apocalipse 20 que haverá um dia de julgamento final. E a Bíblia fala que quem estiver com o nome nesse livro entrará diretamente nos céus, porque é filho, é filha de Deus. Você vai terminar essa oração em nome de Jesus, porque somente Jesus deu a vida e morreu para nos dar a salvação. Você não precisa orar a nenhum santo, a nenhuma imagem e não precisa ter nenhum amuleto. Basta seguir a Jesus. Depois que você fizer essa oração, creia em Deus no coração e na mente e leia, faça essa oração do fundo do coração, entregando-se para Deus. Quando terminar essa oração, você vai ter o Espírito Santo, vai ter o nome escrito no livro da vida, vai ser um filho e uma filha de Deus. Procure uma igreja que fala que somente Jesus traz a salvação e que somente Jesus é o caminho para Deus, a verdade e a vida para Deus. E siga estudando a Bíblia e participando das reuniões de oração para que você receba força para seguir a Jesus sempre nessa vida e receber não só a salvação, mas vida abundante nessa vida até completar a sua carreira e cumprir o seu propósito na terra. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu te convido a participar dessa leitura devocional todos os dias. Essa leitura que aproxima você de Deus. Deus abençoe grandemente. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um card que leva você para a meditação do Salmo 23. Medite no Salmo 23, que Deus vai trazer uma palavra para o seu coração. Amém? E Deus abençoe grandemente. Amém.